Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização, ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência, sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior, de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. Nessa animação, visualizamos os espíritos revestidos apenas pela túnica ou corpo mental, após a perda do corpo astral ou perispiritual, quando tomamos a parte pelo todo. São denominados pelo espírito André Luiz de esferoides ou ovoides, tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, verdadeiros fetos ou amebas mentais, que são utilizados por mentes criminosas e perversas em processos obsessivos, tecnicamente organizados, tanto em relação aos desencarnados como encarnados. Geralmente se apresentam em forma ovalada, da dimensão de um crânio humano de aspecto gelatinoso, com características amorfas e colorações que variam de um acinzentado escuro ao negro e ao avermelhado. A perda do corpo astral ou ovoidização são atinentes a vários processos, que vão da reencarnação à sublimação do espírito. Aqui, focalizamos o sentido inferior dessa ocorrência, quando a personalidade desencarnada continua no além-túmulo, o cultivo das ideias de ódio, vingança, autodestruição, culpa, egoísmo, apego vicioso, gerando uma fixação monodeística, que é a tendência da consciência de fixar o pensamento em uma só ideia, provocando alterações fisiológicas e anatômicas no veículo perispiritual. As partículas mentais circulam em circuito fechado pelo campo da aura e são absorvidas pelos chakras, provocando a assimilação de forças degradantes pelas células perispirituais, que passam a operar em regime de desequilíbrio, até que pela repetição incessante e de longo curso de tal mecanismo, o ser gasta, por assim dizer, o seu corpo astral ou perispiritual, ficando revestido apenas pelo corpo mental. Como a mente é o fundamento organizador de todos os nossos tecidos grosseiros e sutis,
as cristalizações do pensamento em circuito fechado, em verdadeiros processos de auto-hipnose, de ondas negativas, de ódio, mágoas e diversos outros sentimentos de baixa vibração, acabam gerando uma atrofia do corpo espiritual da criatura em desequilíbrio, perdendo temporariamente o desenho humano. Os ovoides, quando são atraídos e localizados por mentes perversas no campo da aura de encarnados ou desencarnados, passam a viver em regimes simbióticos com suas vítimas, absorvendo-lhes as forças psíquicas em movimento automático de sucção, à semelhança de vários parasitas encontrados na natureza, levando à desorganização das estruturas psíquicas daqueles que lhes sofrem ação doentia. Dependendo das parcelas de créditos e débitos entre os litigantes de tão triste quadro, as relações vindicativas podem se prolongar para além da morte física do hospedeiro. Essas obsessões dolorosas não são ocorrências raras, mas processos comuns provocados pela ignorância e paixões daqueles que permitem enovelarem-se nas teias do ódio e da vingança. O caminho dos ovoides, em tão triste condição, é a espera do recomeço, as reencarnações na crosta terrena ou em setores outros de vida congênere, tal qual a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento.